nós vemos Nosso Senhor neste Evangelho chamando 2 irmãos, mais 2 irmãos que abandonam tudo, e Nosso Senhor dizendo: o tempo chegou. O reino já está estabelecido. E nós hoje somos convidados a entrar nesse reino. Essa é a liturgia de hoje. A liturgia de hoje nos fala a respeito da criatura tempo. Tempo. Que oração. Que tempo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Quando nós olhamos o relógio assim, depois de termos olhado o relógio, já passaram 2, 3 segundos e ficaram para trás. E já estamos correndo outros segundos e outros minutos que vão passando e vão ficando para trás. E nós vamos vivendo a expectativa dos segundos posteriores. Ouçamos a voz de Deus, convertamo-nos, porque o tempo é curto. O tempo é curto. Quando se diz que o tempo é curto, a que referência se faz quando se diz que o tempo é curto? É o que nos diz a Epístola de São Paulo, primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, no trecho reservado para hoje. Eles já se apanham o versículo 25 desse capítulo. Ele vivia por causa de ter subido ao terceiro céu, além do mais, depois de ter passado 3 anos com o nosso Jesus Cristo em corpo glorioso, e ele vivia encaixado numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva? A eternidade. E ele olhava esse tempo como nada. Apanhavam-no, colocavam-no na cadeia, com ferros, não sei quanto, etc. Ele ali dentro da cadeia, com as mãos meio encrencadas por causa das correntes, escrevia essas cartas. Escrevia a carta. Porque ele sabia que tanto faz ficar na cadeia como fora da cadeia. Por quê? Porque ele quer passar para nós o que está no fundo da alma dele. Ele vive isso. E ele vive porque isto penetrou no fundo da alma dele de maneira mística e, portanto, foi gravado a fogo na alma dele. E ele diz, então: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Ele dizia isso porque o tempo até aquele momento era longo e a partir daquele momento ficou abreviado. Ele disse, não. Ele diz isso porque ele viu a eternidade e, voltando da eternidade, ele viu que o tempo não é nada. O tempo é nada. Porque se nós vamos passar a eternidade com Deus, ou em lugares quentes, que Deus nos livre e guarde, se nós vamos passar a eternidade com Deus, de que vale o tempo? O tempo não vale nada. De que vale o tempo? De que vale o tempo? Então, e os que fazem compras como se não possuísse coisa alguma, e os que usam do mundo como se ele não existisse, se não estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. A figura deste mundo passa. Então, de que vale eu estar colocado no pecado, por exemplo? Pecado traz alegria? Não, alegria não, traz fruição. Mas traz fruição? Traz. Fruição não tem dúvida. Alegria eu não digo porque logo depois da fruição vem a angústia, a depressão, o amargor. E de que vale buscar essa fruição aqui, lá, colar, como louco? Tanto mais que eu tenho em mim algo que me pede o infinito, a eternidade. Então, de que vale? De que vale estar à procura disso? E nós temos, depois dessa perspectiva, Nínive que se converte, São Paulo que diz: tudo que é legítimo fazer, faça, mas não ponha seu coração. Faça como se não existisse. Nós temos o Evangelho, em que Nosso Senhor nos diz, nada mais, nada menos, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, ele vem anunciando o reino da graça, não tem dúvida, mas é também para nós o reino de Deus, a eternidade. O reino de Deus está próximo, é a liturgia que nos faz participar desta perspectiva de que o reino de Deus pode aparecer diante de nós, nos convidando de uma hora para outra, no dia de hoje. Hoje.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.